Em 2006, cursando o doutorado na USP, eu resolvi publicar uma coletânea de artigos científicos, mas que reuniam muito da história de Franca também. Eu tive a felicidade de ter vários parceiros nessas pesquisas, como a Linda Satturi e a Cecília Fuentes, que são arquitetas aqui na cidade, o professor Yoshiaki Shimo, da Federal de São Carlos, que foi uma espécie de guia intelectual para a produção de artigos científicos, junto com o Ulisses Cipriani. Essas pessoas, a Sarah Feldman, que foi minha orientadora do doutorado, essas pessoas me ajudaram muito a olhar a história de Franca e a analisar a sua arquitetura, a sua evolução urbana, sobre uma outra perspectiva. E ao longo dos anos eu fui, como eu era professor da Universidade em Passos e estava no doutorado, era necessário que eu produzisse textos e apresentasse em congressos, discutisse essas ideias em congressos, e eu fui produzindo muitos textos sobre a história de Franca, mas sobre aspectos específicos, ou sobre a administração municipal, especificamente aquela que eu atuava, os 8 anos da administração do Gilmar Dominici, algumas ações do plano diretor de 1972, dos governos anteriores, mas também sobre habitação social na cidade, a história da habitação social na cidade. Eu fui trabalhando essas questões e escrevendo sobre isso. Isso se refletia na ficção, mas havia uma produção científica também por trás daquelas histórias, as histórias humanas, as histórias reais das pessoas. Havia uma história das instituições, uma história da própria cidade, da sua coletividade. E eu resolvi reunir isso num único volume para facilitar o acesso, porque isso estava disperso em anais de congressos, que isso dificultava os pesquisadores de acessarem esses textos. Eu resolvi reunir tudo isso, o Gil Derussi fez essa capa, que eu acho maravilhosa, porque ela tem a ver com a arquitetura moderna, com a arte moderna, e que eu também pesquiso. Tem alguns textos aqui que vão mergulhar na história da produção da EC, do Clube dos Bagres, a Fábrica do Samelo, que são as primeiras grandes obras modernistas da cidade. E foi a minha primeira experiência em produzir algo que tivesse dois meios, o meio físico em papel, como um livro, e também em CD. Esse trabalho foi veiculado nas duas formas, Então, para tentar aumentar o alcance de divulgação desses trabalhos. Então, que reúne um pouco, isso é utilizado por pesquisadores da nossa história da arquitetura e do nosso urbanismo. Mas isso aqui era feito ao mesmo tempo que eu estava produzindo a minha tese de doutorado e voltando a escrever crônicas. Em 2005, um pouco antes de eu lançar esse livro, eu voltei a conversar com a Sônia Machiavelli, do Comércio da Franca, e o Corrêa Neves havia falecido. E me propus a voltar a escrever uma crônica semanal. E ela resolveu aceitar, porque eu tinha aquele histórico de ter sido um dos formuladores da ideia do Caderno de Domingo, e ela aceitou, e eu voltei a escrever semanalmente no Comércio da Franca uma crônica semanal. Mas vocês vão saber mais detalhes sobre isso nos próximos capítulos.